Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos a presença do vereador de primeiro mandato, Jorginho Virgílio. Vai conversar conosco sobre vários assuntos e com certeza muitos deles interessantes e também polêmicos. Vereador, um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com suas abordagens. Prazer é todo meu, vereador e apresentador Cláudio Andrade. Jorginho, acho que é a primeira pergunta que eu faço de praxe para todos que eu entrevisto. O melhor momento e o pior momento da sua campanha? O melhor momento, vou começar pelo melhor. O melhor momento foi quando eu e o meu grupo começou a sentir nas ruas que a vitória estava próxima. Ali foi o melhor momento. E o pior momento foi o momento em que o próprio grupo político, qual eu fazia parte, tentou tirar a minha vaga no partido. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Segundo informações que eu fui saber logo após a eleição, né, o líder do grupo, né, o Antônio Garotinho, numa reunião com os presidentes de partido, pediu na época ao presidente do partido, Vinícius Madureira, que retirasse o meu nome da nominata, que eu estava aparecendo bem nas pesquisas e que ele não queria a minha eleição. Então, ali foi um momento muito tenso, né, pra gente, para fazer o convencimento do meu grupo político também, que eu estava num partido que iria apoiar o governo, já que eu estava há 7 anos fazendo oposição ao governo Rosinha. Também foi bem difícil convencer ao grupo político de entender que o partido ao qual eu estava afiliado iria apoiar o candidato do Garotinho. Aquele também foi um momento bastante tenso de fazer o convencimento ao grupo político. E qual foi a postura na época do presidente Vinícius Madureira? Ele teve uma postura muito firme. Ele negou, ele falou não, ele está no partido, foi convidado e eu não vou fazer isso, ele vai concorrer. A sua eleição foi uma eleição muito árdua, você já tentou outras vezes, e qual é a primeira impressão que você tem do cargo, vendo isso de dentro e não mais de fora? É bem diferente, sabe, doutor Cláudio, do que eu imaginava. Eu, apesar de estar no primeiro mandato, eu estou na vida política pública há muito tempo. Comecei com 15 anos, né, com o ex-deputado Paulo Bernais, já militando na vida pública. Mas você trabalhar com o político e ser o político é bem diferente. É bem diferente, as responsabilidades são bem maiores e a cobrança é muito grande. Às vezes as pessoas confundem um pouco qual é o papel do vereador. Acham que às vezes que um papel que não é nosso e ainda assim a gente é cobrado. Então não é fácil. A vida do parlamentar que gosta de trabalhar, que quer trabalhar, que tem boa vontade, realmente não é fácil. A gente está vivendo um momento de crise muito grande, né? E ela tem os efeitos municipais, efeitos no âmbito estadual. Hoje, na qualidade de vereador, qual a leitura que você faz desta crise que afetou o município e qual a perspectiva, na sua opinião, de melhora? Ou não tem? Olha, a crise, nós já estamos vendo aí um dos motivos, né? Que é essa enxurrada de descobertas de corrupção, não só em Campos, né? Como no estado e no país inteiro. Né? A sangria do dinheiro público dos antigos administradores foi muito grande. E esse é um dos principais motivos, entre outros, da crise. A perspectiva que a gente tem de melhora dessa crise, a curto prazo, para te ser sincero, eu não acredito muito em melhoras em um curto prazo. Mas em um médio e longo prazo, né, se as pessoas que estiverem à frente, né, da administração pública tiverem realmente boa vontade, estiverem preparados, a gente acha que o Brasil pode alavancar, né, e ser um país grande, né, como tem todo o potencial de ser. Aqui a gente tem a prática de ir e voltar a assuntos para deixar o telespectador até com um pouco cansaço no que a gente conversa. Você faz parte da base de apoio do prefeito Rafael, mas compõe um grupo denominado G6. Por que o G6 estando na base de apoio do prefeito? Na realidade, o G6 hoje, né? Que antes era G5. Estou atualizando. Com a entrada agora do vereador Marcos Bacelar. Exatamente.
Essa construção, na realidade, iniciou logo após a eleição. Logo após a eleição, nós começamos a ter uma conversa. As conversas sempre foram na minha residência e foi consolidando o grupo. E nós formamos como um bloco, como acontece em várias casas legislativas. É um bloco de apoio ao governo, né? Mas sempre pautando pela independência, né? Sempre pautando de cada um ter a liberdade das suas expressões, das suas opiniões. Mas a formação do bloco está bem interessante, porque é uma forma da gente conversar entre a gente e procurar caminhos, né, para ajudar o prefeito a tirar a cidade nesse momento tão difícil que passa. A entrada do vereador Marcos Bacelar se deu necessariamente por qual motivo? Na realidade, esse namoro, né, vamos dizer assim, com o vereador Marcos Bacelar já estava acontecendo desde quando ele assumiu a cadeira, né? A gente via ali na figura do Marcos Bacelar uma pessoa que iria se enquadrar bem ao G5. Então, depois de muitas conversas, né, de muitas trocas de ideias, nós convidamos, ele aceitou e foi muito bem recebido pelo G5, e hoje passamos a ser o G6. Na sua opinião, como é visto pelo Poder Executivo o Bloco G6? Eu acho que... Você já conversou sobre isso? Teve essa oportunidade de conversar com o Executivo? Como é que isso é? Qual é a leitura que você faz desse posicionamento? Olha, nós nunca tivemos oportunidade de conversar sobre o G5, mas tivemos a oportunidade do G5 conversar com o prefeito antes de assumir. Ele foi à minha casa junto com o então presidente da Câmara, né, o Marcão Gomes, e na minha casa ele se reuniu com o G5, com o bloco, né? Para falar de como seria o início do governo, qual seriam os planos dele para o município no primeiro ano. E então, quando ele veio conversar, apesar de ter conversado individualmente com cada vereador, depois a conversa foi com o bloco. Então, antes mesmo dele e nós assumirmos o mandato em 1º de janeiro, ele já sabia que ele iria encontrar dentro da Câmara de Vereadores um bloco chamado G5. Vereador, qual o comparativo principal, qual o ponto principal de comparação entre a última Casa Legislativa e a atual, do lado positivo e do lado negativo? Eu acho que do lado positivo a mais liberdade que o parlamento está tendo em relação ao executivo, né? A gente percebe que o prefeito não é aquele prefeito que fica nos ligando, solicitando para votar isso, aquilo. É uma coisa assim, bem mais light, bem mais tranquilo. Eu, por não estar na legislatura passada, a gente tem informações, na realidade, a gente não conviveu. Não de bastidor. A gente sabe de bastidores que era uma pressão muito forte de votar em algumas matérias, né, até em ameaças de represálias, e o que não acontece hoje. Então, esse eu acho que é o ponto de maior diferença entre a Casa Legislativa passada e a atual. Jorginho, não só você como eu também tivemos a oportunidade de exercermos assessorias parlamentares, e você também alguns cargos de confiança no governo do Estado. O que você pôde aprender dentro desse contexto que hoje você traz para o cargo de vereador? É uma experiência muito boa, né? Você, principalmente no trato com a população, né? Quando eu chefiei o Detran, por exemplo, de Campos durante 7 anos, eu tive muita oportunidade de estar conversando com o cidadão, né? Tendo esse papo, né, informal, e então traz uma experiência para a gente, né? Agora, são posições completamente diferentes, né? Você assessorar, como eu falei no início, você assessorar, ocupar um cargo de confiança e ter um mandato é bem diferente, é bem diferente. Vereador, o senhor se sente pronto
para exercer na plenitude o cargo que você ocupa, ou já tem muita experiência nova que você adquiriu nesse primeiro ano de mandato? Não, a vida é um eterno aprendizado. Ninguém sabe tudo, né? Todo momento a gente está aprendendo, né? E eu lá tenho aprendido muito com vocês mesmos, vereadores, com os colegas. A cada dia a gente aprende um pouco mais e eu procuro aprender, tá? Eu quero muito exercer o meu mandato na plenitude dele. Então eu sou muito atuante, procuro ler bastante, estar inteirado das matérias, não só das minhas apresentadas, mas também dos colegas. Então eu quero fazer uma política diferente, uma política que a população realmente espera. Nós sabemos que há hoje uma crise dentro do município também muito grande. E a área de saúde é um ponto muito delicado. E indiretamente, ou às vezes até diretamente, nós, enquanto vereadores, sofremos com as demandas que às vezes não conseguimos ajudar da forma necessária. Todas as ações praticadas esse ano, muitas até politicamente desgastantes para o prefeito, elas colaram nos vereadores ou não colaram? E o que você acha nessa virada de ano em termos de imagem da Câmara? Na realidade, a população toda a classe política está muito desgastada perante a opinião pública. Essa é a grande realidade. E quando a gente faz parte da base aliada de um governo, todas as ações que o governo faz, automaticamente a população atrela aos vereadores da base. Isso é extremamente normal, né? Então, eu acho que essa questão da saúde, por exemplo, eu lá atrás, quando eu fiz um pedido de intervenção federal, me interpretaram até mal. E logo depois de alguns meses, o próprio prefeito foi a Brasília pedir ajuda ao governo federal. Porque o momento da saúde de Campos é super delicado. Eu no início eu já via isso. Eu faço muitas visitas a postos de saúde, aos hospitais, e estou vendo que o sofrimento está muito grande. Se a gente não tomar uma atitude conjunta para fazer algo, a situação tende a ficar pior do que está. Então, eu acho que o prefeito percebeu isso, foi a Brasília, pediu essa ajuda, e eu acho que ela tem que vir ontem, de maneira muito rápida, que a situação da saúde de Campos realmente é precária. Vereador, eu acho que outro ponto importante que vai ser muito ventilado ano que vem é a eleição para a presidência da Câmara, né? E nós aí temos dois cenários, um cenário com e o outro cenário sem o atual presidente, o Marcão. Na hipótese do pré-candidato Marcão ter êxito no seu pleito para a Alerj, como que o senhor acha que fica a configuração da casa? A casa está madura para trabalhar com uma ou com duas candidaturas, ou você acha que vai ter uma proliferação muito grande que pode vir até a prejudicar? Não, eu acho que não. Pelo cenário que eu vejo hoje na Câmara, eu acho que podemos ter até um consenso de oposição e situação entre algum nome. Eu vejo isso, porque eu vejo a Câmara de Campos hoje muito madura, os parlamentares com uma cabeça muito madura. Então eu acho que pode ter até um consenso entre a situação e a oposição em torno de um nome. E isso seria muito bom para os trabalhos, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O consenso é sempre bom. Vereador, eu tive a oportunidade de ser relator de uma grande lei sua, que é a lei da ficha limpa, dentro do âmbito do município, no caso do legislativo, e o prefeito incorporou também no âmbito do executivo. Então, fechou os dois. Da onde surgiu a ideia e como você se sente tendo essa lei aprovada, de tanta repercussão dentro do cenário nacional não, municipal, mas com viés estadual e federal? Na realidade, isso já era vamos dizer, uma promessa de campanha, né? De que eu iria levar isso se viesse ganhar a eleição. Eu falava isso nas minhas reuniões. Assim como a cobrança também a respeito da empresa Águas do Paraíba, que eram as duas bandeiras que eu levantava principais durante a campanha. E
antes de falar da lei da ficha limpa municipal, a gente tem que, sabe, doutor Cláudio, explicar porque as pessoas estão confundindo um pouco. Ah, mas essa lei já existe. A lei da ficha limpa que existe é a lei federal para cargos eletivos. Que é do Índio da Costa, né? Que o relator na época foi o Índio da Costa. Então essa lei é para a pessoa se candidatar a algum cargo eletivo. No nosso projeto de lei, que se tornou lei no município de Campos, é para cargos comissionados. É para quem vai ocupar cargos de confiança na prefeitura. Os chamados DAS. Os chamados DAS. E na Câmara é... O CC, né? C6. C6. Então, são para essas figuras. Se o político tem que ter ficha limpa, por que não quem está ocupando um cargo de confiança? Então o senhor vai continuar com o assunto após o intervalo. Estamos aqui com o vereador Jorginho Virgílio.